Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de vídeos sobre dor crônica, aqui do canal Nutrição Temática. Para o vídeo de hoje, nós temos uma convidada especial, a Natasha Leitão, que é dentista, especialista em dor orofacial e tem grande experiência nessa área. Natasha, se apresenta um pouquinho melhor para a gente? Olá, Simone, tudo bem? Quero agradecer primeiramente ao convite. Muito obrigada por estar participando deste novo quadro sobre dor crônica. Como você disse, eu me chamo Natasha, sou de Manaus e sou especialista em DTM orofacial pela Unifesp e faço hoje a segunda especialização em DTM orofacial para me manter atualizada em Bauru, né, com o professor Ponte. Então, assim, eu atuo nessa área há mais ou menos 5 anos e hoje, quase que exclusivamente, o fluxo de atendimento do meu consultório é praticamente DTM orofacial. Muito obrigada por aceitar meu convite, Natasha. Bom, pessoal, lembrando aqui que o objetivo dessa série de vídeos sobre dor crônica é levar o conhecimento sobre a dor, tanto para pacientes quanto para profissionais. Para quem não sabe, eu tenho dores crônicas e as minhas dores, o meu primeiro quadro de dor começou com dor orofacial e disfunção na ATM. Por isso, eu quis chamar a Natasha para a gente esclarecer um pouquinho melhor sobre as dores orofaciais. Bom, Natasha, vamos começar com as perguntas? Vamos. Bom, então, primeira pergunta. Natasha, qual o papel do profissional dentista no tratamento das dores crônicas? Bem, o dentista, ele tem por objetivo da especialidade em DTM orofacial, tratar as dores que acometem a região da face, no critério de diagnóstico e no tratamento dessas condições, certo? E se essa comorbidade nas dores orofaciais estiverem presentes com outras dores crônicas, o nosso papel também é de controle, sabendo que algumas dores crônicas levam à predisposição ao desenvolvimento da DTM, como também a presença da DTM faz com que haja um difícil controle de outras dores crônicas, visto que nós temos uma sensibilização do sistema nervoso central. Então, quanto mais dores no corpo a gente tem, pior é o controle de todas as dores que o paciente sofre. Então, nosso papel é cuidar das dores orofaciais, as que acometem a região de boca, regiões da face e da cabeça. Muito bom. Então, o dentista ele teria um papel parecido com o do médico referente a outras dores, né? O médico teria uma dor de coluna, uma dor de ombro, enquanto a dor orofacial fica por conta do dentista. Exato, mas existem algumas dores que elas acometem a região da face, como as cefaleias, como a neuralgias de trigêmeo, em que muitas vezes esse diagnóstico ele é feito pelo dentista, por às vezes elas se manifestarem como dores dentárias, né? Ou como até mesmo uma DTM. Então, nós temos o papel de fazer um diagnóstico diferencial e essas dores não são tratadas especificamente pelo dentista. Elas são tratadas pelo neurologista ou cefaliatra, né? Por quê? Porque é necessário que se faça exames para saber que se não são dores de cabeça ou neuralgias de trigêmeo secundárias a algo que acomete a região. Ou seja, a cabeça ou, né, a neuralgia de trigêmeo, o motivo dessa lesão, né, neuronal que está levando o paciente a sentir aquelas dores alucinantes, né? Então, quem faz o tratamento vai ser o neurologista ou o cefaliatra, mas o dentista tem um papel no diagnóstico diferencial. O dentista tem um papel importante também no diagnóstico do câncer de boca? Sim, esse aí é papel primordial do dentista, né? Dependendo de onde é acometido a lesão, né? Às vezes a gente encaminha para médicos de cabeça e pescoço para fazer a remoção dessa lesão,
né? Às vezes, em momentos iniciais, o próprio dentista faz a biópsia, né, e leva, mas a condução do tratamento oncológico ela é feita toda por um oncologista, né? O dentista ele tem um papel nesse diagnóstico, nesse primeiro contato, eu posso dizer, né? Nesse primeiro contato, né? E também em orientar o paciente no manejo antes de um tratamento quimioterápico ou radioterápico, né? E a consequência desses tratamentos na cavidade oral, né? Então, a gente sabe hoje que todo e qualquer paciente que vai ser submetido a quimio ou radioterapia, principalmente radioterapia de cabeça e pescoço, ou até mesmo o uso de algumas medicações como bisfosfonatos, ou também como ser submetido a medicações imunossupressoras, é primordial que esse paciente ele passe por uma avaliação odontológica, porque durante o curso do tratamento pode ser que existam as manifestações orais em que às vezes a gente não consegue fazer a intervenção pela condição que o paciente está, né? E é interessante que a gente oriente esse paciente para evitar, né, alguns desconfortos orais e também orientar sobre as higienes orais que fica comprometida nesse processo. Muito bom. O foco do vídeo de hoje a gente vai focar na DTM mesmo, né, na disfunção temporomandibular, mas só por curiosidade, eu queria saber se esses pacientes que têm câncer, né, de cabeça e pescoço, eles têm algum tipo de dor relacionada ao câncer e que é, essa dor acomete essa região de cabeça, de boca? Então, exato. Dependendo do tamanho da lesão, ela pode comprimir vasos e nervos, causando dores que podem se assemelhar até mesmo a dores de dente, até uma DTM. E durante a investigação, isso pode ser um câncer, né, de cabeça ou de pescoço, dependendo da região acometida, né? A importância de se encaminhar a um cefaliatra e a um neurologista é que algum tipo de câncer de cabeça podem causar dores de cabeça, então a gente sempre tem que avaliar se existe uma causa secundária a essa dor, e essa dor pode se assemelhar a uma cefaleia tensional, que seria uma dor sob pressão, ou também a uma neuralgia de trigêmeo, que seria esse choque de curto período que a pessoa, né, pede para morrer muitas vezes, né? E quando a doença instalada, né, como é que eu falo? O tamanho dessa lesão, ela também causa dor durante o processo do tratamento também, né? Dependendo em que estágio essa lesão está, né? Então, a própria radioterapia, ela causa consequências definitivas no paciente que podem levar à dor, como, por exemplo, a atrofia da musculatura mastigatória, e o paciente ter que ser submetido à fisioterapia, e isso pode causar dor ao paciente, né? A quimioterapia, ela também causa outros problemas, né, que podem levar a, vamos supor, a gente, né, na ciência a gente não pode dizer, a gente tem que saber uma diferença de uma associação e uma relação de causa e efeito, né? A gente está numa era em que as pessoas querem encontrar a cura para tudo e diz, olha, se você fizer isso, você vai se curar, né? E às vezes, quando a gente fala de doenças multifatoriais, isso é muito difícil, né? Então, a gente no caso de quimioterapia, você ter uma xerostomia causada pela medicação, né, ou uma diminuição do fluxo salivar, leva o paciente a ter cárie, a ter doença periodontal, ele pode vir a ter cândida, e isso tudo são processos dolorosos orais. Lembrando que a maioria das dores da face, a dor odontogênica, ela é a mais prevalente do que as outras dores orofaciais. A dor odontogênica seria no dente. A dor de dente, ela é mais prevalente do que todas as dores orofaciais. Por isso que o especialista em DTM orofacial, ele tem o papel do diagnóstico. Então, às vezes, existem dores de dente que podem se assemelhar a uma dor de cabeça ou uma DTM, e existem dores de cabeça, dores de dente, às vezes até leucemia, que podem se assemelhar a uma dor de dente. Então, o diagnóstico das dores orofaciais, eles devem ser feitos pelo dentista por essa convergência de informação que a gente tem no sistema trigeminal.
Certo, então o dentista tem um papel muito importante, porque as dores têm aí muitas causas, né? Então precisa realmente ser um especialista para conseguir fazer um diagnóstico diferencial. Muito bom. Exatamente. Então, a especialidade de DTM orofacial, ela não está na grade curricular, então também não é todo dentista que está capacitado a fazer esse diagnóstico diferencial. Então, ela é uma especialidade exclusiva de pós-graduação, né? Porque a gente tem pouco contato com essa área dentro da faculdade. Entendi. Bom, vamos para a próxima pergunta. Como o foco do vídeo de hoje é sobre a DTM, disfunção temporomandibular, Natasha, conta pra gente o que é disfunção temporomandibular. Bem, a DTM, né, que todo mundo escuta, ela é a sigla para disfunção temporomandibular. E a disfunção temporomandibular, ela é uma desordem que ela acomete a musculatura mastigatória, né? Então, seria o músculo masseter, que é esse da bochecha, e o músculo temporal. A articulação temporomandibular, que é responsável pelos movimentos da boca, que é conhecida como ATM, né? Então, ATM, graças a Deus que você tem. A DTM é a disfunção desse complexo, que também pode estar associada a, como a gente fala, a estruturas, as outras estruturas, em especial da cadeia superior, por questão de convergência mesmo de informação para o cérebro. Não que a gente trate cervicalgia, eu não trato cervicalgia, mas a cervicalgia, ela pode se manifestar como uma dor na face. Entretanto, quem trata cervicalgia, dependendo do diagnóstico, nós encaminhamos para fisioterapeutas ou para o ortopedista. Muito bom. Então, todos nós temos ATM, né, que é a articulação da boca. Amém. E só quem tem alguma desordem que tem a disfunção na ATM. Exatamente. Vale ressaltar que a gente atua na DTM como ela fosse, a gente fala, na verdade, como ela fosse um guarda-chuva. Então, quando você é diagnosticado com DTM, você precisa saber que tipo de DTM você tem, porque nós temos DTMs dolorosas e não dolorosas, musculares e articulares. Então, e você pode ter tudo junto, né? Então, é interessante que se faça o diagnóstico, porque o tratamento ele vai ser feito de acordo com o seu diagnóstico. Ninguém trata nem imagem e nem alguém sem diagnóstico, na tentativa de se encontrar um diagnóstico. Na verdade, a gente tem o diagnóstico e a gente faz o tratamento. Muito bom. Doutora Natasha, a minha ATM está doendo e está estalando. O que eu devo fazer? Bem, primeiro procurar um especialista em DTM orofacial para saber se esse estalo que você tem é a causa da sua dor, porque pode ser que não seja, se ele só seja o estalo propriamente dito, que ele é um tipo de DTM articular, que pode estar associada a uma dor da articulação, ou se essa sua dor que você está sentindo, ela é muscular, e que às vezes ela se assemelha a uma dor de ouvido, né, por irradiação para o ouvido. Então, é necessário que você, a primeira coisa que você faça é ir num especialista em DTM orofacial, para saber o diagnóstico. Veja que eu tenho dois tipos de DTM e essa dor pode ser muscular e ela pode ser articular, ou ela pode ser só articular, né? Então, eu preciso saber essa diferença para poder fazer a condição do seu tratamento. Natasha, a dor no ouvido seria de uma característica mais articular, uma desordem dentro da articulação? Então, normalmente, eu não posso bater o martelo, porque eu posso ter dores no masseter, eu posso ter dor aqui na região temporal, eu posso ter dor nesse músculo do pescoço, que quando eu aperto, ela se assemelha, ela lembra essa dor de ouvido relatada pelo paciente. Ou seja, o local onde o paciente sente a dor não é a origem da dor do paciente. Então, através de um exame físico, eu consigo diagnosticar para saber de onde é a origem dessa dor. Mas eu também tenho a dor puramente articular, que ela é uma dor quando eu abro, eu fecho a boca, eu faço qualquer outro tipo de movimento, né, na boca funcional e às vezes não funcionais,
que ele provoca essa dor no ouvido e às vezes pode ser de origem articular, né? Só que quando o meu paciente ele tem uma DTM articular, ele normalmente aponta para essa região pré-auricular. Ela é uma dor mais localizada. Quando o meu paciente tem uma DTM muscular, ele já fala assim, a minha dor é aqui. Então, eu preciso saber investigar, né? A dor articular ela é muito localizada. O paciente fala assim, a minha dor é aqui, dói aqui. Quando eu como, quando eu mastigo, quando eu aperto os dentes, né? Então, isso tudo a gente tem que ver com a anamnese do paciente, o relato desse paciente, né? O que levou ele a nos procurar, né? E também a questão do exame físico. Tentar provocar a dor desse paciente e para ser DTM, como critério diagnóstico, para ser DTM, eu não preciso apertar e aí eu tenho DTM. Não. Para ser DTM, essa dor ela tem que ser melhorada ou piorada por movimento mandibular. Então, só apertar e não piorar com o movimento mandibular, ou seja, ao abrir a boca, ao mastigar, ao bocejar, ao falar, né? Se essa dor não é nem melhorada nem piorada por esses exemplos que eu dei de movimento mandibular, eu posso dizer que eu não estou frente a uma DTM. Porque existe um critério diagnóstico para eu dizer, você está com DTM. Ah, interessante. Eu, por exemplo, eu tenho vários nozinhos de tensão, né? Que o nome correto seria o ponto gatilho. Igual forma no trapézio quando as pessoas estão estressadas, né? Então, tem pessoas que têm esses nozinhos de tensão, mas ele não causa dor. Às vezes você só vai sentir a dor quando você aperta. Mas em função você não sente dor. E muitas vezes você não vai conseguir zerar isso aqui. Entendeu? A gente sempre que vai apertar aqui, a gente tem um nódulo de tensão, certo? Sim. A gente sempre vai apertar, mas você está executando os seus movimentos normalmente. Então, por exemplo, no meu caso, eu já fiz vários tratamentos, né? Esses pontinhos gatilhos, eles não somem. E eu tenho função e não tenho dor. Então, necessariamente, eu não estaria com uma disfunção ativa. Você não... Vamos supor que eu tenha te examinado e está sendo exatamente o que você está me relatando. Natasha, se eu aperto, eu tenho dor, certo? Isso pode ser um fator de risco para você desenvolver uma DTM. Ah, isso eu tenho. Tá? Eu falo que eles ficam dormindo. Se eu estimular, apertando, exato. aí eu começo a ter você vai muita sentir dor. Exatamente. Então, isso é um fator de risco para você sentir, vir a desenvolver uma DTM, mas que no momento agora eu não posso dizer que você está com DTM, você está controlada. Entendi. Certo? Então, eu digo, então, não aperta. Se você vai sentir dor ao apertar, não aperta. Isso Né? que eu faço. Eu falo, tá dormindo, deixa ele quieto. Mas o que o estudo Ópera mostrou? Que pacientes que têm sensibilidades à palpação, sensação de cansaço, né, de pesado, isso são fatores de risco para desenvolver DTM. E essa dor, ela pode ser também um sinal de algum hábito parafuncional ou até mesmo de bruxismo, seja ele da vigília ou seja ele do sono. Então, a gente precisa conduzir, às vezes, dependendo, né, de como você está, para que você não venha desenvolver uma DTM, ou seja, para que essa dor não interfira na sua qualidade de vida através da função mandibular, né? Porque tem paciente que nem come, que seleciona a alimentação por causa de dor. Muito bom. Depois eu vou me consultar com você para a gente fazer o meu controle certinho. Ai, vai ser um prazer. E você tocou num assunto muito importante também, porque eu vejo muita gente confundindo bruxismo com disfunção na TM, e são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, né? A DTM, como eu disse para vocês, ela pode ser dolorosa e não dolorosa, e ela é uma desordem da musculatura mastigatória, né? E da articulação temporomandibular ou estruturas associadas, né? O bruxismo, ele é um comportamento de um movimento involuntário da musculatura mastigatória que é mediado pelo sistema nervoso central. Então, ele pode ocorrer em dois momentos distintos, que pode ser durante o sono ou durante o dia, e podem te levar ou não a ter dor. Eu posso ter bruxismo e não ter DTM, né?
Então, isso é uma coisa importante, porque não só profissionais de saúde, como também dentistas e pacientes, eles acreditam que eu tenho um bruxismo, é a dor. Não, não necessariamente. Eu posso ter o bruxismo que me leva a DTM, né? Entendi. Então, são coisas totalmente distintas e condução do tratamento distinto. O bruxismo, quando a gente aperta os dentes, por exemplo, é um fator de risco para o disco que fica entre uma articulação e outra vir para frente? Sim. Quando eu falo em bruxismo, né? Eu tenho o bruxismo durante a noite, que é o bruxismo chamado bruxismo do sono, né? Então ele se caracteriza por momentos de ou aperto os dentes ou range os dentes ao dormir, e o bruxismo da vigília, que é quando eu posso estar apertando os dentes ou com a boca fechada, somente com os dentes encostados, eu não preciso estar fazendo, que esse é o mais comum, tá? O bracing, que é a contração da musculatura mastigatória e muitas vezes não ter contato dentário, ou manter a mandíbula numa posição só, que às vezes tem gente que fica com a boca fechada, assim, jogando para frente, né? E isso são características de um bruxismo da vigília. E também temos os hábitos parafuncionais, como mastigar chiclete, roer unha, morder lábio, morder bochecha, manter a mão apoiando o queixo, que isso faz com que você tenha contato dentário, ou então descansando dessa forma, fazendo com que você mantenha a mandíbula numa posição inadequada. Mas tudo isso associado com uma frequência, né? E também a uma intensidade. Isso você pode causar, né, uma sobrecarga articular, onde eu comprimo esse disco, diminuindo essa lubrificação, né? E isso podendo levar a alguma desordem articular, tanto dor como também deslocamento de disco, tá? Eu não posso dizer que vai causar, porque nós estamos falando de ser humano, mas uma predisposição grande a você desenvolver dores articulares, né? E também desordens articulares são os hábitos parafuncionais, em especial, né? O bruxismo da vigília. Muito bom, é muita coisa, né, Natasha, para avaliar. É bastante coisa. Natasha, eu já passei em muitos profissionais, né, para tratar a minha disfunção na TM, e alguns falam assim para eu não mexer nos pontos gatilhos, né, porque no início eu tinha a mania de ficar mexendo no ponto gatilho, isso me causava muita dor. E já tem outros profissionais que ensinam automassagens, né, e falam que o paciente pode se automassagear para colaborar no tratamento, né? O que vocês, especialistas, realmente especialistas na área, falam sobre isso? Bem, é o seguinte: existe uma questão de estimulação e automassagem. A automassagem, sim, a gente indica como um tratamento para o paciente na tentativa de aumentar a circulação sanguínea na área para aliviar a dor deste paciente. Mas ela não precisa ser um apertamento, né? Uma liberação miofascial, né? A gente faz com que ele faça movimentos circulares, né? No local da dor dele. Exato. Usa até um cremezinho para facilitar, sem ficar estimulando, né? Sem ficar apertando, né? O ponto gatilho do paciente. Porque se você apertar com uma super dor, até para provocar a dor, né? Você realmente vai conseguir, né? Então, até como critério diagnóstico para a DTM, além dessa dor, ela tem que ser provocada por movimento mandibular, né? Desculpa, provocada não, ela pode ser provocada ou modulada, né? Exacerbada ou diminuída por movimento mandibular. Eu também tenho uma pressão específica de diagnóstico no músculos, em cada músculo, que é diferente no temporal e no masseter, e também na articulação temporomandibular. Então, eu tenho uma pressão que foi estudada, certo? Que eu não faça nem pouca, que não vai causar dor, e nem muita, que vai causar dor, mas uma pressão específica para que eu diga que o paciente tem uma dor, né? Na musculatura mastigatória ou na articulação temporomandibular, que pode ser uma DTM ou não. Então, vejam aí, pessoal, a importância de realmente buscar um especialista, porque os especialistas são treinados
para fazer a avaliação com a pressão certa, né? Exato, né? A gente faz uma calibração, né, do dedo, para poder a gente fazer a palpação no músculo. Porque se você apertar muito, você vai provocar dor. Se você não apertar nada, você não vai provocar dor nenhuma. E a gente tem diferentes profundidades. A gente tem aqui o músculo, que ele precisa realmente de uma pressão mais elevada, mas a gente tem uma articulação que ela é super superficial. Então, se eu apertar muito forte, aqui, eu estou apertando muito forte, eu vou sentir dor. Então, eu tenho que ter uma pressão ideal, né? Para que eu não venha ou a subdiagnosticar ou a diagnosticar a pessoa que não tem DTM. Muito interessante, muito interessante. Deixa eu olhar a próxima pergunta. Ah, bom, eu coloquei aqui uma pergunta que é muito procurada pelas pessoas no YouTube, que é sobre o travamento de mandíbula, né? Tanto com a boca aberta quanto com a boca fechada. E esse é um tema que me interessa bastante, essa pergunta, porque a minha disfunção começou lá em 2010 com travamento de boca aberta. Eu ia bocejar. Aí travava, né? Ela desloca um pouquinho para frente, para o lado e trava aberta. Graças a Deus nunca fui parar no hospital, Amém. mas a gente sabe de pacientes que têm que ir para o hospital, para o dentista, para o bucomaxilo fazer uma manobra para encaixar de volta, né? Que é o famoso queixo caído, que as pessoas morrem de medo. Mas também tem os pacientes que travam com a boca fechada, né? E não conseguem abrir a boca. Tanto uma situação quanto a outra, o que eu devo fazer como paciente? Bem, em todas as situações, você sempre vai procurar o especialista em DTM orofacial. Isso vai ser uma das frases que eu vou falar bastante aqui, né? Porque ambos têm diagnósticos diferentes, tá? O travamento de boca aberta, ele pode ser causado por um deslocamento de disco, né? Ou por uma hipermobilidade mesmo, né? Que pode estar associado a um deslocamento de disco ou não. O que é uma hipermobilidade? O paciente abre a boca além do que deveria abrir, Abre né? muito, né? Abre muito. Aí o paciente trava de boca aberta, né? E aí, às vezes, o paciente ele faz uma manobra, ele consegue encaixar, ou esse paciente realmente tem que procurar um centro especializado, ou então ir no hospital, que normalmente tem bucomaxilo, e eles colocam essa articulação no lugar. Mas o interessante é que depois você procure o especialista para conduzir o controle, porque às vezes o paciente começa a ter dor, né? Ou então ele já vem de um processo doloroso, nunca procurou, de um estalo, né? Então ele precisa ser orientado para evitar isso, né? E o travamento de boca fechada, ele pode ser um travamento que pode estar associado simplesmente por uma, simplesmente não, né? Mas por uma dor muscular, né? Onde o paciente não consegue abrir a boca até por limitação de dor, e porque se ele abrir mais, ele vai sentir uma dor insuportável, então ele limita o movimento, né? Que isso pode ter uma origem muscular, ou ele pode ter um travamento por alguma outra doença, como um tumor, ou pelo deslocamento de disco, né? Então, sempre procurar o especialista é a chave do negócio, né? Sim. É o que você tem que fazer, porque o fechado você não vai conseguir fazer nada sozinho. Às vezes o paciente vai tomar um relaxante muscular e abre, né? Consegue abrir novamente, se automedica, mas não é o ideal. É interessante que a gente saiba o motivo pelo qual esse paciente está tendo travamento. A automedicação é muito perigosa, né? Tanto é que a gente tem uns vídeos que eu vou entrevistar uma médica nefrologista para a gente falar do perigo, né? De prejudicar os rins. É verdade. Mas tocando nesse assunto da medicação também, o dentista, um dos papéis dele também é orientar a medicação, né? Isso. Nós podemos prescrever medicações, né? E a DTM, muitas vezes, ela é tratada com ansiolíticos, tratada com antidepressivos na questão do controle da dor. A gente não trata fatores associados como depressão, ansiedade ou outros problemas psiquiátricos, ou até mesmo neurológicos, porque nós também podemos usar anticonvulsivantes, né? Mas só tem habilidade a usar essas medicações quem é especialista na área, né? Porque são medicações controladas e que precisam ter um acompanhamento.
A gente não pode pegar a medicação e mandar o paciente embora, como muitas vezes é o que acontece com anti-inflamatórios convencionais, né, ou então analgésicos, né, que vendem livremente nas farmácias. Bom. Natasha, você comentou do disco, né, que ele pode estar deslocado. Pelo pouco que eu estudei, né, eu sou muito curiosa, então eu estudo sobre várias áreas. E pelo que eu estudei, a maioria das pessoas o disco ele pode deslocar para frente. O meu, curiosamente, está deslocado para trás. E também, pelo que eu vi, é muito comum quando a gente tem a disfunção há muitos anos, acabar degenerando um pouco, né, o osso, a cabeça da mandíbula, que é esse osso daqui, né? E também, às vezes, o próprio disco está um pouco degenerado, né? No meu laudo veio como disco com sinais de heterogeneidade, alguma coisa assim. E o que você tem a dizer a respeito? Deixa eu ver. Na verdade, não é o disco que degenera, é a cabeça da mandíbula. O disco, ele desloca, pode até às vezes estar perfurado, mas ele não degenera. Quem degenera é o osso. Então, a gente aí tem 2 tipos de DTM distinto, né? A gente tem DTMs que se manifestam como estalo ou crepitação, que é a sensação de areia que o paciente sente, né? O meu então, tá assim, o meu ele faz, quando eu abro a boca, eu sinto tipo umas areinhas. Exato. Então, o paciente que ele sente o estalo, nós podemos estar à frente de um deslocamento de disco, que, como você disse, normalmente é para anterior, né? E o paciente que tem a crepitação, né, que a gente fala que é a sensação de folha seca ou areia, isso já é um indício de um processo degenerativo na cabeça da mandíbula, certo? Que é a região, como você explicou aqui, né? Então, é interessante a gente fazer o deslocamento de disco, ele pode não estar associado à dor, e a gente orienta esse paciente para que não venha a agravar o processo, né? Muitas pessoas têm deslocamento de disco, né? Algumas se sentem incomodadas, né? Porque é muito alto isso, né? Outras nem tanto, e às vezes tem deslocamento de disco e nem tem estalo, tá? Isso também acontece, né? Portanto, que isso é uma grande discordância na área odontológica de que tem que colocar o disco no lugar cirurgicamente. Não, isso não é verdade. Então, o estalo, ele pode o paciente perceber, né? Ou seja, eu vou ter um barulho nos movimentos mandibulares, mas também tem gente que tem estalo e não tem o deslocamento de disco e não tem o estalo, não tem o ruído articular, né? Agora, quando eu tenho uma crepitação, como eu disse anteriormente, eu posso estar frente a um processo degenerativo da cabeça da mandíbula, e falar o processo degenerativo quer dizer que, então já está degenerando. Não, de repente aquilo pode estar estabilizado, mas já foi degenerado. Ficou a cicatriz, entendeu? Então, não necessariamente falar processo degenerativo significa que ele está em atividade, certo? Mas ambos, estalo e crepitação, o paciente ele tem que ser orientado para evitar, né, ou um processo doloroso ou iniciar ou reiniciar um processo degenerativo. É muito importante você falar isso, Natasha, porque assim, né, na nutrição a gente estuda artrose, artrite. E assim, na minha cabeça, a artrose é o processo onde o osso começa a degenerar e ele continua degenerando, é um processo que não estabiliza. Então, quando veio o meu laudo, eu fiquei muito preocupada em continuar degenerando e deformar o meu rosto, né? Não, acredito que outros pacientes também tenham esse medo. E o último profissional que eu passei, ele me falou que é possível estabilizar, né, a degeneração no caso da disfunção na TM. Mas eu acho muito importante a gente ressaltar isso no vídeo, porque assim como eu fiquei muito preocupada, né, eu imagino que muitos pacientes também tenham esse medo, né? Como o do joelho, na articulação é igual. Eu tenho a osteoartrose e eu tenho a osteoartrite, né? Ou seja, a diferença dos dois, ambos têm processo degenerativo, entretanto, um tem processo doloroso,
certo? Mas a gente, tanto como a gente vive na artrose, né? Ou então em processos degenerativos articulares, como a condromalácia, a gente faz o quê? A gente evita sobrecarga, a gente evita hábitos errôneos que a gente possa fazer com o joelho, não é? Então, a mesma coisa a gente leva para a parte articular. Então, a gente evita sobrecarga através de bruxismo do sono, bruxismo da vigília, hábitos parafuncionais. A gente evita que o paciente, às vezes, tem paciente que provoca o estalo, né? Ele fica, olha como estala, né? Faz movimentos que não são os movimentos da boca para tentar provocar o som, né? Tem paciente que gosta de ficar brincando, escutando o som, né? Então, isso são coisas que podem levar, né, a gente começar a sentir dor no paciente. E também, se esse paciente tiver, né, algum processo degenerativo, vinha esse processo degenerativo, vamos supor, falando de uma forma leiga, reativar esse processo degenerativo. Levando em consideração que nós temos processos degenerativos que são decorrentes de doenças sistêmicas. Principalmente nos jovens, as artrites reumatoide juvenil, elas podem acometer a articulação temporomandibular, como também o comprometimento dela muda a terapia, dependendo de quantas articulações estão sendo acometidas, né? Então, é importante, às vezes, como você disse, processos degenerativos sistêmicos, eles normalmente causam isso que você está falando de alteração... alteração facial, né? Deformar, né? Deformar. Porque os dedos, né? Vai deformando tudo os ossinhos. Exatamente. Isso também acontece na articulação temporomandibular, mas ambos são controlados, como se controla na articulação, nas outras articulações, a articulação temporomandibular também é controlada. Claro que isso vai ser o dentista junto com o reumatologista quando isso tem um comprometimento sistêmico, né? E nós vamos atuar nesse paciente orientando ele a diminuição de sobrecarga, né? Então, esse paciente a gente terá que colocar uma placa para diminuir que ele faça hábitos, ele também tem que se controlar, ele também tem que se conscientizar sobre isso, né? Para que a gente consiga estabilizar essa doença, né? Então, isso é bem importante, né? Então, o papel da equipe multidisciplinar, no caso de um paciente com doenças reumatológicas que podem atingir as articulações, e a ATM é uma articulação, né? Então, às vezes, uma avaliação do médico solicitando uma avaliação da articulação temporomandibular, né? Seria interessante, né? Porque às vezes nem o paciente relata, o paciente nem associa que pode ser isso, entendeu? E às vezes pode ser silenciosa, né? A gente vê a alteração da mordida do paciente, né? E o paciente não tem dor, mas a mordida está errada. Que isso também é um negócio ruim para a odontologia, porque que também não avalia a articulação por falta de desconhecimento disso e vai ajeitar a mordida e nem sabe o que está acontecendo a nível articular, né? Então, os colegas dentistas que não são especialistas, eles precisam estar atentos a isso também, né? Para saber se existe um indício para encaminhar para o colega que é especialista na área, né? Exato, porque as alterações articulares, né, elas podem causar alterações de mordida. Então, aquele negócio de que a oclusão causa DTM, o inverso é mais verdadeiro. Na verdade, o inverso é verdadeiro. A DTM, ou por dor, ou por edema articular, ou por até um tumor articular, ou por processo degenerativo, essa sim causa alteração oclusal. E muitas vezes o meu dentista, ele não está preparado, hábito para isso, né? Como eu te disse, não é uma coisa que a gente atua muito na faculdade. E aí ele vai, a mordida tá errada, então eu vou colocar o aparelho e ajeitar a mordida desse meu paciente, né? Então é interessante que a gente, né? E a faixa etária que procura o ortodontista é exatamente a faixa etária onde a artrite reumatoide juvenil é mais comum, né? Então a gente precisa ter um certo cuidado, né? De avaliar. Pode ser, mas pode não ser também, né? Então, e vice-versa. Então, não custa, né? A gente
ter essa pulguinha atrás da orelha, perguntar se o paciente tem algum outro problema sistêmico, se ele tem algum problema reumatológico, né? Avaliar essas características, se o paciente tem dor, desvio, estalo. Então, assim, é interessante que a gente faça exames para saber realmente se existe esse fator de risco para esses processos degenerativos articulares causarem outras alterações. Muito bom. Natasha, as pessoas procuram muito também no YouTube sobre DTM e outras dores crônicas, como DTM e dor cervical, dor no pescoço, DTM cefaleia, dor de cabeça, DTM enxaqueca, DTM e neuralgia do trigêmeo, DTM e artrite reumatoide, que você já falou um pouquinho. Então, quais dessas doenças realmente estão associadas a uma disfunção na TM? E quais não têm relação, teria que ser. Sempre vai ter mais de um profissional cuidando, né? Mas essa pergunta é porque alguns dentistas eles acreditam que tudo é causado pela DTM e não, né? Não, é verdade. A DTM ela é multifatorial, tá? É muito difícil de você encontrar uma única causa para DTMs crônicas, né? Que possa, olha, isso que causou DTM, né? Claro que existe a DTM aguda, eu levei uma pancada, causou dor, né? Então, existe a DTM aguda sim, que aí, né, como a dor crônica é a dor aguda. A dor aguda é um alerta, né? Ela normalmente ela tem uma causa e você eliminando essa causa a dor passa. A dor crônica não, ela é diferente. Isso que é o mais difícil hoje em dia do dentista entender, que DTM, a condição que o paciente mais te procura no consultório, não é o estalo, é quando limita a função e a condição dolorosa. E essa condição dolorosa, ela não tem, muitas vezes, dependendo desse tempo, ou seja, em dores crônicas por mais de 3 meses, né, de dor, tendo mais de 15 dias de processos dolorosos durante o mês, eu já tenho uma característica de dor crônica. Então, esse meu paciente, ele já não tem uma única causa para essa dor, e essa dor ela deve ser investigada porque eu tenho uma questão multifatorial, né, que envolve o paciente estar percebendo essa dor, né? Porque o fato, muitas vezes, de eu me machucar não significa que eu vou sentir dor, né? Por exemplo, eu ter bruxismo não significa que eu vou ter dor. É uma sobrecarga, pode causar vários efeitos colaterais, mas não significa que esse hábito, toda vez que eu fizer, eu vou me perceber como dor. Mas alguma coisa aconteceu no meu organismo que me fez, em algum momento, perceber a dor, certo? E isso é multifatorial. Então, eu não posso falar de uma questão de causa e efeito, mas uma questão associativa, né? Por exemplo, as dores, como as cefaleias, tanto migrânia quanto as cefaleias tensionais, elas são comorbidades que normalmente estão presentes em pacientes que têm também DTM, certo? A DTM, neste papel, ela pode ajudar a diminuir os episódios de migrânia e de cefaleia tensional também, né? E vice-versa, certo? Mas por que isso? Por causa da sensibilização central, por causa dessa sensibilidade do cérebro, de ter várias informações dolorosas, o cérebro fica sensível a ter dor. Então, se eu não tratar essa condição, outra condição dolorosa, né, eu dificilmente vou ter o controle total dessa ou parcial dessa minha condição, da minha outra condição dolorosa. Por isso que são comorbidades. Eu tenho duas doenças juntas, né? Exato. Então, trata uma melhor eu a ajudo na outra. Por conta da sensibilização no cérebro, da sensibilização central. A mesma coisa da dor cervical. A DTM, ela não causa dor cervical, né? Mas elas podem estar juntas no mesmo paciente, né? Então, é interessante o nosso profissional neurologista, frente a esse paciente que tenha migrânia, ou que ele tenha, né, a vulva enxaqueca, ou que ele tenha a cefaleia tensional, que são as duas mais comuns associadas à DTM, que ele faça perguntas de triagem se o paciente tem uma DTM também, ou mesmo um bruxismo, tá? Então, por exemplo, ele pode perguntar assim, você sente
dor ou algum desconforto ao mastigar alimentos mais consistentes ou ao abrir a boca, né, ao falar, ao bocejar, porque isso pode ser um dia. Você tem estalo, você dói a sua articulação quando você abre e fecha a boca, você percebe que você durante a noite, ou alguém lhe diz que você aperta os dentes durante a noite. Então, assim, são algumas das perguntas. Tem um questionário validado pelo DC ou também pela Academia Americana de Dor, que são questionários de triagem, e o paciente respondendo positivamente a alguma dessas questões, é interessante que ele faça uma avaliação com um especialista em DTM orofacial, e assim te ajudar nesse controle da dor desse paciente, né? Então, isso é muito importante. Quanto à neuralgia de trigêmeo, não existe uma relação de causa e efeito, mas elas podem também estar juntas, né? Até pela questão dessa dor que o paciente sente, alucinante, né? Que é a dor suicida, né? Que é a neuralgia do trigêmeo, né? E às vezes, por essa sensibilização na área, o paciente sente uma dor muscular após o pico né? O episódio de dor, né? Da neuralgia do trigêmeo. Então, mas não existe uma relação de causa e efeito para essas condições. A gente tem que estar à frente, né, a questão dessa sensibilização central desse paciente. Mas uma coisa interessante, Simone, que tem tudo a ver com a sua área, né, já que você é nutricionista, o estudo Ópera, ele um dos seus resultados é sobre as dores da síndrome do intestino irritado. Intestino irritável. Né? Então, normalmente pacientes que têm DTM, né, ou síndrome, na verdade, pacientes que têm síndrome do intestino irritado, predispuseram o desenvolvimento de DTM também por essa resposta de modulação de dor, como o paciente responde à dor, né, no caso, né? Não seria bem isso, mas vulgarmente falando, né? O que parece que esses pacientes, né, que no caso eu estou inclusa, a gente é mais sensível, né? O mecanismo do corpo mesmo, talvez a gente tenha alguma falha de mecanismo para produzir substância analgésica, né? Que o nosso próprio corpo produz substâncias analgésicas e parece que a gente tem uma falha nesse mecanismo que predispõe a gente a sentir mais dor, a ser mais sensível a ter dor, né? Exatamente. E como a síndrome do intestino irritado também ela é multifatorial, né? Então tem a questão dos aspectos psicossociais que podem também levar à síndrome, e a síndrome faz com que a gente também não absorva muito bem os nutrientes, que também nos leva a ter alguns aspectos como a ansiedade. Então a ansiedade também ela é um fator de risco para a condição dolorosa, né? Exatamente por essa alteração de mecanismos, né? E também para o bruxismo da vigília, que também pode levar a uma DTM, né? Então, assim, tá tudo junto e misturado, né? Sim, é bem complexo da gente entender, né? E ainda tem muito estudo para ser feito, né, Natasha? Tem bastante estudo para ser feito. Aqui a gente são coisas que são pulgas atrás da orelha, que a gente já pode perguntar do nosso paciente, né? Para saber, porque de repente ele não vai responder bem ao meu tratamento da DTM, porque ele já tem uma alteração desse mecanismo. Então, de repente, se eu fizer somente uma termoterapia, ou então que eu fizer somente condição de controle, eu não consigo controlar a dor desse paciente porque o sistema está alterado. Então, às vezes, eu tenho que agir de outras formas também, e aí entra a equipe multidisciplinar para nos ajudar nisso. Muito bom. Natasha, agora uma outra questão, essa eu não tenho, mas tem muitos pacientes que têm e as pessoas procuram também no YouTube sobre DTM e zumbido. A DTM, ela pode causar zumbido? Causar? Não, a gente não fala em causa, né? Como eu estava falando, a gente fala em associação também. É um relato muito comum em pacientes com DTM o zumbido, mas como o zumbido é multifatorial, né? A gente não usa esse termo de causa e efeito, até porque eu não trato o zumbido, eu trato a DTM. Mas às vezes, quando esse zumbido ele está relacionado, ou seja, ele diminui ou ele aumenta de volume, né? Com o movimento da mandíbula, com o apertar dos dentes, com a palpação, ele pode, né, com o tratamento da DTM, ele sumir. Mas eu nunca prometo para o meu paciente que eu vou tratar o zumbido dele.
sempre eu encaminho para o otorrino fazer uma avaliação, que uma das principais causas de zumbido é a perda auditiva, certo? E hoje se fala muito em zumbido somatosensorial, né? Então, assim, existe esse relato, sim, do zumbido com pacientes de DTM, mas às vezes eu trato a DTM e o zumbido não some. Então, eu não posso prometer para o meu paciente que esse zumbido ele vai sumir com o meu tratamento. Não existe essa relação de causa e efeito. Mas ele pode estar associado, como eu disse anteriormente, por causa do movimento mandibular, apertar os dentes ou a palpação na musculatura mastigatória. Entendi. É muito bom falar isso também, porque infelizmente a gente vê muito conteúdo falando que DTM causa zumbido e falando que tratar DTM cura o zumbido, né? Então é importante a gente esclarecer que isso é um mito, na verdade, né? Na verdade, a gente, por exemplo, a gente pode, com o tratamento da DTM, se o paciente tiver, né, DTM, ou bruxismo, né, a gente diminui, né, esse som e isso dá uma qualidade de vida para o paciente, né? Mas tratar e curar, Não. Bom, vamos para a última pergunta. vamos. Natasha, quais são os maiores desafios para o dentista no tratamento das DTMs? Bem, a DTM por si só, né, por essa questão de convergência de informação para o cérebro, né? Ela muitas vezes pode ter um difícil diagnóstico, mas eu acho que o que é mais importante é o paciente aderir ao tratamento, né? Eu acho que isso é o nosso maior desafio. Quando a gente fala em dor, muitas vezes, dependendo de, né, de como estar essa dor, né, a condição e quanto essa condição dolorosa interfira na vida do paciente, nessa alteração de estilo de vida do paciente, né? Então, eu acho que isso é o mais difícil para o paciente. Às vezes, o paciente não aceita, né? Às vezes, as pessoas falam, mas é porque eu estou com dor. Mas, às vezes, o paciente, até por condições financeiras, por ser um tratamento multiprofissional, às vezes o paciente não consegue ir em todos os profissionais necessários para que a gente consiga controlar a dor dele, né? Mas eu acho que o aceitar e o mudar o estilo de vida, né? Tipo questões psicossociais, ansiedade, o estresse do dia a dia, eu acho que isso é o mais complexo para o paciente, porque nós estamos em um momento muito imediatista e a gente quer encontrar cura para tudo. E nem sempre a gente tem cura. Bruxismo do sono não tem cura, né? Então, DTM, dependendo do que a gente entende cura, né, da palavra cura, eu posso dizer que hoje que eu não estou com DTM, eu estou curada. Mas, na verdade, eu estou controlada, né? Então, eu posso, como a DTM ela é flutuante, eu posso vir a ter DTM em outro momento. Pode ser daqui a um mês, 2 anos, né? A gente pode desenvolver isso novamente. Então, eu acho que o mais difícil mesmo, é a aceitação, o paciente aderir ao nosso tratamento, a essa mudança de estilo de vida, né? Enfrentar as possíveis causas que podem ter sido gatilho para a dor desse paciente, porque isso também existe, a gente sabe, né? Então, eu acho que esse é o mais complexo que a gente tem. Muito bom. Eu concordo com você, né? Tanto é que eu criei o canal na intenção de conscientizar as pessoas, né? Porque eu acredito que quando a gente tem o conhecimento, a aceitação é mais fácil, né? Quando a gente não tem o conhecimento, não tem o entendimento do que a gente tem, fica muito mais difícil a aderência, né? E assim, às vezes, Simone, eu não acho que a culpa seja 100% do paciente, eu acho que também é nossa. A gente sempre acha que dor precisa ter uma causa objetiva, né? Então, a falta de conhecimento dos profissionais em relação a isso, né, de prescrever medicação e de ficar fazendo com que o paciente procure uma causa específica para aquela dor que às vezes a gente não vai encontrar, não controlando a dor desse paciente como deveria, né, piorando, no caso, a condição de dor crônica desse paciente. Então, isso também tem um pouco de culpa de nós, profissionais de saúde, nessa questão da informação
do paciente, né? De que ele entenda que nem sempre eu preciso ter lesão para ter dor, né? E às vezes pode ser uma questão de mecanismo, né? Você nasceu predisposto a ter dor, pode ser genética, ou você adquiriu isso ao longo do tempo por outras questões, né? Então, isso eu acho complexo também, né? Para o paciente, porque ele vai no local em que ele vai escutar o que é bom para ele. Eu vou dizer para ele, olha, você tem que fazer exercício físico, melhore sua alimentação, faça uma compressa, isso de forma genérica falando, né? E aí vem o outro e diz assim, não, eu tenho um aparelho mirabolante que vai curar a sua dor. E a gente sabe que existe também o efeito placebo em relação à melhora da dor, né? Mas curar, será que vai curar? Então, existe esse papel profissional também é muito importante na questão do instruir o paciente, né? Às vezes o paciente com dor tem profissionais que pedem para ele ficar parado em casa, tipo, não mastiga, não fala. Você já pensou num negócio desse, alterando a qualidade de vida do paciente? A parte do biopsicossocial, do social tá zero. A do social tá zero, o paciente não fala, então ele não vai poder mais sair, ele não vai poder comer o que ele quer, ele não vai mais poder beijar o namorado ou o marido, e aí? Né? Então, essa parte social também está comprometida, né? Que leva ao psíquico ficar comprometido, né? E a gente, às vezes, só precisa informar esse paciente, né? Orientar esse paciente que ele não precisa fazer isso. Né? Então, acho que também o profissional ele tem um papel importante nisso, nesse controle da dor, no papel da vida do paciente, dele conseguir uma qualidade de vida. Né? Eu acho isso importante Sim. também. Eu como paciente, né, eu percebo que a maioria dos profissionais não tem o conhecimento da dor, né? Por isso também que eu quis fazer esse projeto com os vídeos, né, para conscientizar também os profissionais de saúde, né, que a gente tem esse papel importante de orientar o paciente. E assim, eu acho que a gente falar para o paciente, olha, você tem que se alimentar melhor, fazer exercício, falar é fácil, né? Só que na hora de pôr em prática é muito difícil. Então a gente tem que se mostrar para o paciente também como um amigo mesmo, né? Você não está sozinho, eu estou aqui, segurando a sua mão para te ajudar em toda a sua caminhada, né? Exato, é um Passar passo esse de formiguinha. acolhimento para o paciente, É. né? E é um passo de formiguinha, né? Ninguém muda um hábito da noite para o dia, né? Ninguém acorda, estou a fim de fazer exercício físico hoje, agora, porque a minha dentista, ou então minha nutricionista mandou. Não. Às vezes, a pessoa realmente, por problemas até mesmo de depressão, não consegue, né? Então, será que a gente não precisa primeiro conduzir esse paciente nessa questão psicológica, que leve a ele a ver a importância disso, que até nessa questão da depressão, esse exercício ele vai ajudar ele, né? Então, assim, a gente precisa, aos poucos, educando esse paciente, né? É o que a gente fala em educação em dor, vai educando esse paciente. Ele precisa saber por que eu estou falando isso para ele. Porque se ele não entender o motivo real disso, o porquê eu estou pedindo isso, o que isso vai ajudar, qual é o benefício que ele vai ter em relação a isso, ele não vai fazer. Falando em depressão, eu estava com sintomas depressivos, né, no começo do ano. E nenhum profissional que me tratava me orientou sobre ir a um psiquiatra, né? Partiu de mim mesma, porque eu me via assim muito cansada, não tinha energia para fazer nada. Não era tristeza, eu realmente não tinha energia. Acordava, e continuava dormindo e muito irritada com qualquer coisa. Eu falei, eu não sou assim, tem alguma coisa errada. E aí eu pensei, eu vou procurar um psiquiatra, porque não é normal que isso seja da dor a ponto de atrapalhar eu trabalhar, né? Não consigo nem trabalhar de tão cansada. Então, partir de mim. Então, é importante conscientizar também que eu acredito que todos nós, profissionais de saúde, tem que saber identificar, né? Quando a gente tem um sinal de depressão ou de ansiedade patológica e encaminhar para o médico, né? Exato. Eu faço um questionário, né, que avalia sinais e sintomas do meu paciente em relação a aspectos psiquiátricos, na verdade, de depressão e ansiedade, porque isso ajuda na questão de deixar o teu cérebro mais sensível à dor. E, de repente, às vezes eu não consegui controlar a dor desse paciente.
Às vezes até tirar ele da crise eu consigo, mas não consigo, né, controlar a dor desse paciente a longo prazo. Então, e também tem a questão do papel do bruxismo da vigília em relação à questão da ansiedade. Então, isso é muito importante. Não só isso, como também o papel do sono, né? A gente sabe uma pessoa que não dorme bem, ela tem mais dor, e uma pessoa que tem dor também não dorme bem. Então, assim, eles andam de mão dadas. Então, eu não vou tratar sono de ninguém, mas eu preciso saber se meu paciente dorme bem, né? Se ele não tem algum distúrbio do sono que pode levar secundariamente a um bruxismo do sono, como também pode piorar a condição dolorosa dele, né? Então, é uma visão na verdade, biopsicossocial, vamos usar o termo que se usa na dor, né? É uma visão biopsicossocial que é necessária para tratar o nosso paciente, né? Eu não estou ficando doida quando eu pergunto isso dos meus pacientes. É verdade, é para avaliar, para na tentativa de ajudá-los. Sim, os pacientes que não são da área da saúde devem estranhar um pouco, né? Porque que o dentista está me perguntando do sono, né? Do intestino. Mas é porque está tudo ligado e se a gente tratar só um lado e não olhar para os outros, pode até melhorar um pouquinho, mas em algum momento aquela dor vai exacerbar de novo, né? Exatamente, exatamente. E a gente sempre pergunta, né? O que foi que iniciou a sua dor, né? Então, é uma das perguntas que a gente fala. E, assim, em alguns momentos, o momento de estressante, ele está ali presente. Um trauma, né? Pandemia, né? Então, isso tudo está ali presente para o início dessa condição dolorosa. Então, é muito importante, realmente, a gente avaliar o paciente. Volto a dizer, eu não trato cervicalgia, né? Eu não trato neuralgia de trigêmeo entre aspas, né? Que existe, né? Eu não trato dor de cabeça entre aspas, né? Mas a gente precisa eu não trato ansiedade, eu não trato depressão, eu não sou nutricionista, mas eu preciso orientar meu paciente da necessidade de tudo isso. Sim, porque o paciente não vai saber, né? Então, nós profissionais que temos que orientar ele, quem ele tem que buscar, né? Exatamente. E sempre tem que ser uma pessoa que entenda sobre dor, né? Que tem a mesma filosofia que você. Porque então ele vai desmistificar tudo que você tentou colocar na cabeça do paciente. Que às vezes essa primeira consulta é uma consulta a mais de tirar da cabeça do paciente coisas que ele já escutou. Toxina botulínica trata bruxismo, cura bruxismo. A gente sabe que isso não é verdade. Né? Mas ainda assim, se ele for em outro lugar, vai dizer assim, não, pode colocar toxina botulínica que vai tratar o seu Sim, bruxismo. tem muito lugar que faz. Então, Eu, exatamente. uma época, fui pesquisar e aí eu não quis fazer o Botox, porque, pelo que eu estudei, ele pode melhorar a dor, mas se você faz várias vezes, o músculo perde a capacidade dele de contração e relaxamento. Falei, não, Exatamente. já tenho problema demais, não quero criar mais. Podendo levar também a uma osteoporose, entre aspas, né? Perda de massa óssea, sendo substituída por gordura. Então, assim, a longo prazo, se a pessoa ficar aplicando, né? Como se aplica para a face, né? A cada 4 ou 6 meses, isso dependendo da quantidade também, porque tudo é dose dependente também, os efeitos colaterais, isso pode causar exatamente tudo isso que você falou. Né? Então, eu digo às vezes assim, drasticamente, eu digo, vamos ser uma geração que não vai almoçar, não vai comer mais. É, Vai interferir vai eu, interferir na nutrição desses pacientes, que eles não vão mais conseguir mastigar. eu na época que eu tava com bastante dor, que foi no primeiro ano de pandemia, né? Eu tive umas crises bem fortes. Eu falava pro meu marido, né? Ah, eu preciso ficar bem da TM, porque a melhor coisa do mundo é comer, É comer, exatamente. né? Interfere exatamente na questão de escolha, né? Escolha dos alimentos para não sentir dor. Então, Sim, interfere. Aí, já, como eu digo, né? Vai interferir em tudo de uma certa forma, né? Aí interfere na parte psicológica de falta de convívio social, né? De não conseguir comer. Já baixa, por exemplo, intolerância à lactose e a glúten. Já te limita de sair com teus amigos, de sair. Aqui em Manaus, a gente não tem restaurantes que estão capacitados a receber essa pessoa, né? Então a pessoa já sai, tem que comer em casa e ela tem que ser muito forte para ir para um restaurante e não se sentir acuada que está todo mundo comendo e ela está olhando. bom, Natasha, gostei muito do nosso bate-papo, foi muito esclarecedor e
Sempre que quiser, você está convidada a vir ao meu canal falar sobre outros temas da odontologia e sobre dor orofacial. E você quer falar alguma coisinha para os nossos telespectadores? Claro, eu quero primeiro te agradecer, Simone, por essa oportunidade, por esse bate-papo maravilhoso. Eu acho que a gente conversaria o dia inteiro, tinha várias coisas para conversar, né? Afinal, nós somos duas pessoas que sofrem de dor crônica, então isso é um assunto que nos interessa como não só como profissional, mas como pessoa. E que aqueles que têm alguma dúvida em relação à questão da dor facial, pode me procurar, eu estou aqui à disposição, tem o meu Instagram, o @Natasha Leitão, tem o Facebook doutora Natasha Leitão. Então, eu estou aqui à disposição, adoro tirar dúvida, adoro falar sobre a minha área, né? Eu amo muito o que eu faço, né? E muito obrigada, Simone, né? Espero que todo mundo goste do nosso conteúdo, né? Que foi feito com muito amor e carinho, principalmente por você. Muito obrigada. E, pessoal, não se esqueçam de conferir os outros vídeos. Eu vou salvar tudo numa playlist sobre dor crônica. Afinal, como eu e a Natasha comentamos aqui, o tratamento é multidisciplinar. Então, os vídeos a gente vai trazer para vocês aqui os vários aspectos que envolvem todas as dores crônicas. Então é isso, muito obrigada, até mais. Obrigada, muito obrigada mesmo, Simone. Estou à disposição. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.